Fala galera, como muita gente pediu, né, para fazer um vídeo sobre meus métodos de estudo, aqui vai, né? Eu chamo dos 10 mandamentos do estudo do Pada. Então vocês vão ver os 10 principais pontos, as técnicas que eu utilizo, né? Existem vários hacks aqui no meio e espero que agregue alguma coisa, tá? O que essas dicas que eu vou passar vão oferecer? Você com certeza, tá? Isso aí, muitas pessoas que utilizaram essas técnicas, elas se tornaram tudo isso aqui da lista, tá? E elas são realmente, melhoraram muito a qualidade de vida, a capacidade de raciocínio delas. Então, assim, você se tornará mais inteligente, sendo capaz de se destacar em sua profissão, ou seja, seja a área, qualquer área que você atue, você vai se destacar, ser um profissional diferenciado e, consequentemente, pode ganhar mais dinheiro com isso, tá? E você irá melhorar consideravelmente o seu poder de comunicação, né, o que é útil, não apenas no trabalho, mas nas relações também interpessoais. E uma dica, só os fortes vão ver esse vídeo até o final, tá? Por quê? Porque não é um vídeo curto, não é um vídeo coloridinho, bonitinho, mas sim as técnicas que de fato funcionam, tá? Então, os fracos vão se lamentar e vão depositar os seus fracassos em outra coisa. Ah, eu sou bugado, eu não consigo me concentrar, não dá, pra mim não dá certo, né? E vão querer achar sempre um terceiro para colocar suas culpas. Sendo que, na verdade, se você seguir o passo a passo dessa lista aqui, com certeza, de forma garantida, vai agregar alguma coisa positiva na sua vida, tá? Então, vamos começar. Basicamente, antes de você iniciar o processo de estudos, você pode usar nootrópicos, embora isso não seja obrigatório. Mas se você conhece alguma substância, alguma combinação que te ajude a se focar, a se concentrar, tá? Você pode utilizar. Você vai respeitar o seu descanso, ninguém consegue ficar horas e horas e horas estudando sem parar, chega uma hora que cansa, né? Tem vários protocolos, você estudar 1 hora sim, 1 hora você descansa, um por um, né? Existem outros com minutos apenas, mas isso depende muito também da capacidade, né? Quanto mais você estuda, mais você se acostuma a estudar e consegue ficar horas e horas ali progredindo. Então, isso varia muito. Vai até o limite que você consegue, descansa, recupera, depois continua. Você vai render melhor assim. Tá, primeiro, como que faz? Como que a gente faz a pesquisa? O primeiro passo, por incrível que pareça, muitas pessoas nem sabem o assunto que elas querem pesquisar e fica difícil. Tem que escolher um tema, um assunto. Então, qual o assunto? Pode ser de qualquer área, né? Mas vamos citar, por exemplo, Alzheimer, a título de curiosidade. Tá? Então, eu vou ensinar vocês a pesquisarem tanto em fontes científicas quanto em não científicas. Falando em fontes científicas, né? Vou colocar até a tela aqui do lado como título de exemplo. E vou jogar aqui, uma boa fonte é o Google Acadêmico. Então vamos pegar Alzheimer. Aí você pode colocar algumas palavras-chave, né, que eu costumo utilizar. Isso aqui vale ouro, tá? Essas palavras-chave, elas ajudam você a atingir, a buscar coisas interessantes, né, no alvo que você deseja. Então palavras como overview fazem um apanhado, né, sobre como funciona aquele assunto, diversas características. Se estiver pesquisando algo relacionado ao cérebro, neurobiology. Ah tá, então, só um adendo, né? Tem que saber falar inglês. Tem que saber falar inglês se você quiser se destacar e pegar informações diferenciadas. É possível seguir tudo isso que eu falar em português? É possível, mas você vai estar limitado porque, infelizmente, os grandes pesquisadores, mesmo os brasileiros, é que nem jogador de futebol, aqueles que se destacam, eles fazem pesquisa lá no exterior. Então, se você quiser de fato ter um diferencial, você precisa saber falar inglês. Então, vamos lá. Overview, Neurobiology, Physiopathology, na fisiopatologia, como funciona. Eu gosto de colocar palavras como breakthrough. Será que um estudo descobriu algo realmente surpreendente, um breakthrough, que vai modificar o rumo da doença, alguma coisa? Então, eu jogo essa palavra aqui também. Se for uma substância, você pode colocar mechanism of action, que seria mecanismo de ação, né? Então, por exemplo, citando Alzheimer aqui, ó, Alzheimer Overview. Você pode clicar e aí você vai entrar aqui em vários artigos. Eu vou ensinar vocês como ver se o artigo é de qualidade ou não. Tá? Uma das coisas que você pode ver, né, você vê que aqui o ano, você pode selecionar o ano, né? E está a qualquer momento. Então qualquer estudo de qualquer ano está válido. Tá? Então você pode ver, por exemplo, esse artigo de 2018, citado por 149 outros pesquisadores. Pô, foi bem citado. Então muito provavelmente é um artigo de qualidade. Tá? Você pode ver também as credenciais do autor que fez o artigo, ver se ele é um grande pesquisador, se é válido. Tem muitas coisas que a gente vai ver lá na frente. Mas você vai entrando, aí você vai clicando aqui e vendo se é do seu agrado. Você vê o abstract, que seria o resumão inicial, que sempre tem, o sumário, né? Aqui. Aí você vê, ó, olha, pô, esse artigo aqui está interessante, eu quero baixar. Aí você pode gravar esse artigo, né? Ó, você vê que esse artigo é gratuito. Eu vou ensinar a baixar artigos pagos também.
mas esse artigo gratuito, aí você vai pesquisar aqui em algum lugar, falando aqui PDF, ó, PDF version. Você vai clicar em cima e ele vai abrir a opção, né, de PDF que você pode gravar no seu computador. Porque meu computador está um pouco lento, né? Mas enfim, vou até sair aqui, mas ele acaba abrindo, abriu. E você grava, certo? Então essa é uma opção. Outra coisa relacionada a termos de pesquisa, quer ver, deixa eu voltar aqui. Você pode também, né, falar, eu quero colocar um ano mais recente, porque a tendência é que estudos mais recentes, né, sejam mais atualizados, porque os pesquisadores fizeram um apanhado de estudos antigos, estejam mais atualizados e tragam coisas mais modernas, soluções mais interessantes. Então você pode colocar, às vezes, desde 2017, desde 2021, os mais modernos de todos, né? Aí você vê aqui alguns estudos, olha só que interessante, entendeu? Aí você vai entrando, vê se gosta e vai salvando. Agora o que acontece? Uma coisa interessante que dá para fazer, o que eu sempre faço, é pegar substâncias que eu já conheço e fazer uma correlação com o meu conhecimento prévio em relação ao assunto. A gente está falando de Alzheimer. Qual será a correlação de Alzheimer e azul de metileno? Então eu coloco Alzheimer and methylene blue. Aí eu dou Enter aqui, ó. Aí eu vejo o que aparece, ó. Aí tem várias coisas, ó, né? Você pode ver aqui, tem vários estudos. Aí você entra, né, vê se te interessa. Olha só que interessante. Metileno azul e fotobiomodulação, que é a terapia de laser de baixa intensidade, que eu sempre falo, ó, de 2021, artigo moderno. Olha só que bacana. Você clica em cima, vamos ver, ó. Você vai entrar aqui e olha só. Bem legal, né? Então você pode ver, se informar com várias dicas. Agora o que acontece? Então, digamos que você se depare, né, você pode usar peptídeos aqui, coisas muito modernas, coisas de nanotecnologia, edição genética, que é o CRISPR, né? E aí você vai estar fazendo uma pesquisa mais diferenciada. Digamos que você quer procurar nutracêuticos para Alzheimer. O que são nutracêuticos? São suplementos, são fitoterápicos, são várias coisas. Então você vai escrever Alzheimer, nutraceuticals, e você vai dar Enter. Aí você está pesquisando aqui, pô, tá desde 2021, não, vamos colocar, sei lá, desde 2017, para também ter uma abrangência maior de estudos, né? Então vamos dar uma olhada, olha só, nutracêuticos, aqui está falando alguns que podem ser talvez interessantes, vamos tentar abrir esse primeiro aqui, ó. Vamos abrir, legal, né? Aí o que acontece, opa, custa R$ 27,50 para você ler o artigo inteiro. Mas você não vai pagar esse dinheiro, né? Você não tem essa grana. Então existem os hackers, né, para isso. Os hackers vão te ajudar. Os biohackers russos, né? O que os biohackers russos fizeram? Eles criaram um site que você pode desbloquear artigos científicos. Eu já vou te mostrar. Você vai copiar ou o título do artigo, ou isso aqui escrito DOI. Cadê? DOI. Alguns vêm escrito PMID, tá? Ambos servem. Aí você vai clicar copiar e você vai entrar num site bonitinho chamado SciHub. Olha aqui, ó. SciHub.se, tá? E você vai colar esse DOI e dar Open. Olha só que maravilha. Tchanam! Você acaba desbloqueando esse tudo que era pago, tendo uma informação muito interessante. Olha só quanto conhecimento novo você não acabou de agregar para Alzheimer, ó. Vários fitoterápicos que você talvez não conhecia, ó, centelha asiática, bacopa, enfim, você acaba agregando esse conhecimento. Aí você grava, você vem aqui no cantinho, ó, esse negocinho, fazer o download e grava em uma pasta no seu computador, ok? Então, isso seria basicamente o início do processo. Você pode ver também, se você quiser fazer uma coisa mais apurada, mais detalhada, né, a qualidade do estudo, porque existem diferentes tipos de estudos. Você tem os estudos de observação, que eu não acho adequado, tá? Não é muito legal. Eu gosto de ver principalmente estudos de intervenção, né, que são os ensaios clínicos, duplo cego, né, controle randomizado, ou revisão sistemática. São os que eu mais vejo, né, e possuem um nível de evidência de poder bem grande. Claro, existem estudos em animais e em humanos. Esses aqui são em humanos e eles estão na categoria dos estudos in vivo. Os estudos in vitro são em células, que geralmente são úteis para quando tem uma substância que ainda não foi comercializada, que ainda não foi feito testes em humanos, né? E você quer saber alguma coisa a respeito, também tem isso aí.
E olha, a galera, não, mas é só meta-análise que funciona, não sei o quê. Eu particularmente já vi algumas meta-análises não muito bem feitas, então eu prefiro fazer a minha própria pesquisa, ver revisões sistemáticas eu mesmo e fazer minha própria meta-análise, mas vai de cada um. Você pode avaliar a qualidade do jornal pelo número de citações, né? Agora, se for um ano muito recente, 2021, é natural que tenha poucas citações, é claro. Você pode entrar na lista do JKL, né, que fala se o jornal é um jornal de qualidade, e você também pode pesquisar pela reputação do autor, conforme anteriormente falado. E vai gravando tudo que você acha, né? Todos os artigos que você acha. Outras fontes de pesquisa. Isso é muito importante, porque muita gente não tem o background para fazer uma pesquisa científica detalhada. Então você pode buscar outras fontes. Eu particularmente, eu aprendi muito, né? Eu iniciei os meus aprendizados e ganhei muito conhecimento estudando esse cara aqui, que é um americano, que tem um canal no YouTube chamado Armando Hassudian. Então, por exemplo, por que você aprende fácil? Ele faz esses vídeos assim, eu vou até mostrar aqui para vocês, em forma de gráfico, né? E você consegue aprender bastante sobre diversos assuntos da área médica. Então, se você quiser se aprimorar na área médica, ele tem uma lista extensa de diversos assuntos, recomendo muito fortemente. Em português, caso você ainda não fale inglês, você pode pesquisar os materiais do Henry Okigami, né? Ele é um farmacêutico com vasto conhecimento aí na área de bioquímica, e na árvore do conhecimento ele tem vários cursos, né? Ó, compra aqui, ó, bioquímica de nutrientes, né? O mínimo que você tem que fazer aqui é estudar Henry Okigami para aprender, principalmente se você estiver começando e não conseguir fazer a sua própria pesquisa científica. Você tem que ter o background, você tem que ter a base antes de tudo, ok? Aí você pode pesquisar também em blogs. Você tem o Self-Hacked, né? Esse aqui não é o Self-Hacked, cadê? Enfim, aqui, ó. Você pode pesquisar no Self-Hacked, que é um bom site também com boas informações, mas existem vários outros blogs e fóruns, etc. O Reddit, o Blue Light, né? Principalmente se você está falando de substâncias dinotrópicos, esses aqui acabam sendo úteis até para coleta de relatos, entre outras coisas. Então, a etapa número 6 seria desbloquear o estudo, né? Conforme anteriormente eu já adiantei essa etapa, você desbloqueou ali no Sci-Hub, né? Gratuitamente, os biohackers russos te ajudaram, e você grava. Aí essa parte é muito interessante, né? A parte número 7 é uma das partes mais importantes. Você vai transcrever o que você aprendeu, você vai ler o estudo, você pode usar leitura dinâmica para isso, tá? E para quem não sabe, né? Eu tenho um curso onde eu falo sobre leitura dinâmica, é um curso antigo, mas acaba ajudando também. E leitura dinâmica e mapas mentais, tá? Então, cadê aqui, ó? Esse curso aqui. Então acaba ajudando, para quem não tem a mínima noção do que é isso, você tem essa opção. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Faz de conta, então, antigamente eu anotava tudo na mão, né? Mapa mental na mão, era bem mais demorado, bem mais difícil. Isso foi um grande hack que ajudou a evoluir a velocidade dos meus estudos, me ajudou muito mesmo, que foi utilizar a transcrição via áudio. Eu utilizo esse programa chamado Speech Tester, ok? Então o que eu faço? Digamos que você pegou um estudo. Aqui é um estudo sobre glutationa, análogos da glutationa e seus potenciais terapêuticos, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a tela lado a lado, aí eu vou ligar aqui, ó, e como vocês podem reparar, tudo que eu vou falando vai transcrevendo em áudio. Em texto, quero dizer. Olha só que legal. Então, ó, olha só como foi rápido eu anotar. Foi rapidíssimo. Depois é claro que eu posso vir aqui, arrumar pontuação e etc. Mas geralmente eu faço isso. Eu vou lendo o artigo, que fica geralmente aqui nesse lado esquerdo, e no lado direito eu coloco a transcrição em áudio e vou passando. Eu vou passando tudo que eu acho interessante do artigo. Todas as informações úteis, que já vou explicar quais informações são essas. Então vamos lá. Vamos para a próxima etapa. Aqui. Então, beleza. Eu fiz a transcrição e agora a parte mais fundamental e difícil, tá? Ela é difícil, mas vocês vão conseguir fazer se vocês seguirem os meus conselhos. Vocês vão unir os pontos semelhantes. O que significa isso? Digamos que você estudou. O estudo A, ele fala, sei lá, fisiopatologia, etiologia, história e tratamentos do Alzheimer. O estudo B, ele fala de outras coisas, né? Porém, ele de forma similar também fala de tratamento, só que de outros tipos de tratamento, outras abordagens. Também fala de fisiopatologia, mas de uma forma diferente. E o estudo C também fala, e todos têm pontos em comum. Você vai identificar estes pontos em comum. Tá? Aqui no começo, você vai fazer aqui num rascunhão, vai ficar bem bagunçado, que eu vou dar um exemplo. Nutrópicos.
Isso aqui é um estudo de nootrópicos que eu estou fazendo, tá? Com várias páginas. Então esse é meu rascunhão. Eu transcrevi ali no áudio e passo para cá. Aí digamos que eu sempre coloco o título do artigo aqui no início, ó. An Overview of Major and Minor Phytocannabinoids, tá? Aí eu falo tudo que eu quero falar, né? Tudo que eu acho interessante no estudo. E quando eu termino o estudo, eu venho aqui e vou passar um traço. Acabou esse estudo, agora eu começo outro, coloco o título do outro. Wild Cannabis, a Review of the Traditional Use and Phytochemistry of Leonotis leonorus. Então aqui eu vou falar também a respeito do assunto. Fica bagunçado, tudo nada com nada. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir os pontos em comum de cada um desses estudos e vou organizar de forma interessante, legível, organizada, né? Então olha só, quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Qualquer um dos meus e-books, eu faço exatamente esse processo. Se você está acostumado a ver meus e-books ou até meus vídeos, você vai ver que esse processo foi feito ali com detalhes. Se você entrar aqui no meu blog Materiais Grátis, por exemplo, aqui eu estou falando de DMSO, certo? Essa substância. Então eu faço sempre aqui, ó, um sumário, certo? Eu vou, por exemplo, falar das ações do DMSO. Ele é capaz de inibir fatores ou induzir fatores. Então, digamos, inibição de fatores. Aí estou falando, ele é bom porque ele ajuda a combater estresse oxidativo, inflamação. Aí dentro da inflamação tem subtópicos, né? Como ele ajuda em cortes, queimaduras, entorses, artrite, né? Aí aqui nos olhos, por exemplo, ele ajuda a degeneração macular, doenças da retina. Então o que eu fiz? Eu juntei vários estudos que antes estavam na forma de rascunho, tudo bagunçado, e organizei para que se encaixassem em mesmas categorias, num mesmo balaio, digamos assim. Porém, olha que isso é muito importante. Isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente difícil para quem não está acostumado. É difícil, tá? E como que você vai ficar bom, como que você vai agregar conhecimento para chegar a fazer isso de fato? Bom, primeiro você tem que começar, você tem que ter um raciocínio de diagrama na sua mente, tem que treinar muito isso. Então antes de você fazer essa técnica, de chegar lá no programa de áudio, transcrever, organizar os pontos, antes disso você tem que ficar craque em fazer mapas mentais à mão. E se você não quiser fazer à mão, eu recomendo fazer à mão no início, você pode usar também mapas mentais virtuais, né? Programas que fazem diagrama. Por exemplo, né? Você tem os gratuitos, esse eDraw Max, tá? É gratuito, você baixa, ó, você vai aprender a ter um raciocínio diagramático, tá? E existe também o iMindQ, que é um curso muito interessante, eu paguei para ter ele, tá? E é o que eu utilizo nos meus vídeos geralmente. Então quando você estiver bem craque fazendo isso, aí sim você pode pular a etapa, né? Transcender essa etapa e chegar no ponto aí dessas técnicas que eu estou falando no momento. Ok, o que você vai fazer também? Aí você vai fazer técnicas de memorização, porque não é só aquele assunto que está escrito, que você está na sua mente, né? Que você vai ter que sempre revisar para lembrar. Você pode também usar técnicas para lembrar ele quando você não tiver acesso ao material, como mnemônicos, falácia da memória. Logo depois que você aprende, você tem que ensinar alguém. E se a pessoa não aprender o que você tentou ensinar, é porque você mesmo não entendeu o suficiente. Você tem que entender de tal forma que fique tão simples que até o seu avô, a sua avó, ou alguém bem leigo consiga interpretar e entender completamente, tá? Então você reformule seu estudo para conseguir passar esse conhecimento adiante. Revisões periódicas também, porque o cérebro, né, estudei, daqui 7 meses é normal você esquecer, mas se você a cada 3 meses ficar revisando aquele material, e se isso estiver na forma de mapa mental, essa revisão é muito mais rápida, muito mais fácil, você sempre vai ficar com aquilo na sua mente, né, gravado de forma bem interessante. E por fim, nós temos o ponto 10, que é o mais difícil, que é a união de todos esses pontos, que é o suprassumo. Você vai fazer gráficos resumindo diferentes assuntos, né? Por exemplo, você vai estar falando de Alzheimer, só que aí você estuda outro assunto separado, nootrópicos. Mas você sabe que na fisiopatologia de Alzheimer, você tem um acúmulo de proteínas beta-amiloide, placas tau, etc. E aí você descobriu que certos nootrópicos combatem esse processo. Aí você entende que a bioquímica do Alzheimer tem a ver com a inflamação, tem a ver com outras coisas. Aí você descobriu, estudando sobre dietas, como que você combate a inflamação. Aí você vai unir tudo isso em um único mapa mental. Só que esse mapa mental, né, ao invés de ser escrito, quando você atinge um certo nível, ao invés de ser escrito, você pode fazer ele na forma de gráfico, né? Por exemplo,
quem eu indiquei aqui logo no início, que não está abrindo esse computador, o Armando Hassudgan, ele faz muito isso, né? Vocês podem reparar que ele faz, ó. Ele junta várias coisas. Vocês podem ver, por exemplo, o meu vídeo sobre imunidade, onde eu juntei, né, diversos assuntos relacionados. E aqui, ó, eu juntei e fiz um mapa representativo, né, fiz à mão, inclusive, onde eu uni vários pontos de forma que ficasse entendível. Né? Esse aqui está mais bagunçado. Mas praticamente todos os meus vídeos faço isso. E talvez seja por isso que a galera gosta do material que eu passo, entendeu? Porque na verdade existe todo um background, todo um estudo, toda uma técnica por trás que agora vocês também conhecem, tá bom? Então espero que aí tenha ajudado de fato e a gente conversa mais aí numa próxima oportunidade.